Olá, queridos amigos, familiares, pessoas queridas. É uma alegria muito grande poder iniciar mais uma semana na sua companhia, podendo compartilhar com você uma porção preciosa da Palavra de Deus. Quero agradecer muito ao seu carinho que tem nos acompanhado, tem nos ajudado a divulgar o nosso canal e também compartilhado as nossas mensagens com outras pessoas. Mais uma vez quero agradecer o seu carinho, a sua ajuda. Quero convidar a você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é um inscrito no nosso canal, quero te convidar de maneira carinhosa a se inscrever. Basta você clicar aqui debaixo do vídeo, inscreva-se, e você se tornará automaticamente um inscrito também no nosso canal, ajudando dessa forma o fortalecimento e o crescimento do nosso canal, que tem como único objetivo divulgarmos e compartilharmos a preciosa Palavra de Deus, e extrairmos da preciosa Palavra de Deus lições tão preciosas e tão importantes para a nossa vida e também para o nosso coração. O que você tem plantado ao decorrer da sua vida? Ou que tipos de sementes você tem lançado enquanto caminha na caminhada da vida? Na devocional de hoje eu quero compartilhar com você acerca de semearmos boas sementes. O Evangelho, segundo escrito por João, capítulo 15, verso 14, o texto diz nas palavras de Jesus: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus ele diz nos chamar de amigos se fizermos aquilo que ele nos manda. E o que Jesus nos manda fazer? Jesus ele nos manda sermos uma influência notória e abençoadora durante a nossa vida. Que a nossa vida seja uma influência notória e abençoadora entre os homens. Jesus ele nos ordena a vivermos uma vida e uma presença de generosidade, uma vida de misericórdia entre os homens, uma influência onde nós sejamos marcantes no nosso testemunho, e ele nos ordena também a semearmos boas sementes. Num campo ou num terreno, é natural que se nasça ervas daninhas. Se quisermos colher flores, é necessário que semeamos semente de flores, porque de maneira natural, o que se nasce são apenas ervas daninhas. No mundo que nós vivemos também é assim. Se desejarmos colher coisas boas, é necessário semearmos sementes de coisas boas. E o mundo que vivemos de maneira natural, nós podemos comparar como um campo, onde naturalmente só se nasce ervas daninhas. O mundo só terá flores, o mundo só terá coisas boas, o mundo só terá coisas admiráveis quando nós nos propomos a semear sementes de tais coisas. E Jesus ele diz então que nós devemos ser essa influência, onde semeamos o bem, o amor, a generosidade, que nós viemos semear a misericórdia no mundo em que nós vivemos. Nós somos vocacionados por Jesus a semearmos ou a sermos semeadores de coisas boas, daquilo que ele tanto nos ensinou e daquilo que ele deseja tanto encontrar entre os homens. Então, na caminhada da vida, eu e você somos chamados por Jesus a semearmos o bem, a semearmos coisas boas. Eu me lembrei de uma história de uma cidade pequena, uma cidade pacata, onde de maneira frequente uma senhora idosa entrava sorridente, com um sorriso cativante, e ela sempre se sentava ali na janela daquele ônibus. Durante a pequena viagem que ela fazia naquele ônibus, ela sempre parecia jogar algo pela janela. As pessoas não conseguiam ver o que ela jogava, mas a impressão que todos tinham é que de fato ela jogava algo pela janela. E aquilo se repetia, por muitas vezes se repetiu durante muito tempo, sem que ninguém entendesse o porquê daquela senhora sentar todos os dias
na janela daquele ônibus e também todos os dias repetir sempre aquele mesmo gesto de parecer jogar algo pela janela do ônibus. Passado o seu tempo, os passageiros que frequentavam aquele ônibus diariamente, naquele mesmo horário, começaram a perceber a ausência daquela senhora. Aquela senhora já não era percebida durante as viagens daquele ônibus. Então começaram a perguntar uns aos outros acerca daquela senhora, até que alguém perguntou ao cobrador daquele ônibus e ele disse que também não sabia o porquê daquela senhora já não viajar naquele ônibus. E uma outra inquietação ainda maior era o que aquela senhora parecia jogar pela janela do ônibus todos os dias durante a sua viagem. Depois de muitos se perguntarem uns aos outros e ao perceberem o caminho que aquela senhora percorria todos os dias, percebendo aquele caminho diferente, florido, com belas flores, um caminho mais alegre, um caminho mais vivo e mais interessante, chegaram-se então à conclusão que o que aquela senhora fazia todos os dias ao sentar na janela daquele ônibus era jogar sementes pela janela do ônibus, sementes de flores que no decorrer do tempo foram crescendo até que aquele caminho se tornou um belo caminho, um caminho florido. A presença daquela senhora já não era vista por aqueles passageiros, mas as sementes que ela plantou se tornou agora visível em um caminho florido e um caminho muito bonito por conta das sementes que aquela senhora semeou enquanto ela percorreu aquele caminho. A nossa vida também é uma caminhada. Diariamente nós caminhamos várias direções, caminhamos para o nosso trabalho, caminhamos de um lugar para o outro. E é durante essa caminhada que nós também devemos procurar lançarmos sementes de coisas boas. Enquanto caminhamos, nós somos vocacionados por Jesus, somos convocados por Jesus a sermos os seus amigos, fazendo aquilo que Ele nos ordena. E o que Ele nos ordena é semearmos sementes de coisas boas. O amor que o mundo tanto precisa, a generosidade, a justiça, o companheirismo, a misericórdia, as coisas boas que são tão carentes, que faltam tanto no nosso mundo, elas podem ser encontradas à medida que nós nos dispomos a semear a semente dessas coisas. O nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país ou até o mundo pode se tornar melhor quando eu e você se tornamos semeadores de boas sementes. Na vida só há 3 opções. A primeira opção são daquelas pessoas que semeiam coisas boas. E essas pessoas, elas exercem uma influência maravilhosa e extraordinária no mundo. São aquelas pessoas que por onde passam conseguem espalhar semente de tantas coisas boas. São essas pessoas que quando partem deixam um legado extraordinário para a vida daqueles que ficam. Como aquela senhora da história, que mesmo depois de não viajar mais naquele ônibus, ainda assim a sua presença continuou com as flores que ela plantou ao decorrer da sua vida. E para aqueles que plantam boas sementes, para essas pessoas haverá uma grande recompensa de Deus, pois Deus deseja que nós sejamos exatamente semeadores de boas sementes. E bem-aventurados são aqueles que ao decorrer da sua vida se preocupam em semear boas sementes. Certamente eles não passarão despercebidos aos olhos de Deus e serão muito bem recompensados pelas sementes que lançam por onde passam. A segunda opção são daquelas pessoas que semeiam sementes ruins. São pessoas que semeiam a semente da discórdia, da injustiça, da intolerância, sementes de coisas que não são boas,
semente de guerras, de discórdias. Essas pessoas exercem também uma influência, mas uma influência ruim. Quando partem, não deixam saudade porque só semearam coisas ruins. E certamente também receberão a justiça de Deus, que requererá de cada uma dessas pessoas, porque de terem passado na caminhada da vida, só terem lançado sementes ruins. E a terceira opção são aqueles que não semeiam. São aquelas pessoas que não semeiam sementes. São aquelas pessoas que vivem uma vida simplesmente sem deixar nada de bom. São pessoas que não semeiam semente de coisas ruins, mas também são pessoas que não se propõem a semear a semente de coisas boas. Então, dessas três opções, que eu e você sejamos pessoas sempre dispostas e prontas a semearmos a semente das coisas boas, as sementes daquilo que pode tornar o nosso mundo melhor e que pode tornar os lugares por onde passamos lugares melhores. Talvez a semente que nós semeamos hoje, ela vai demorar um pouquinho de tempo para nascer, mas o importante é que continuemos lançando a semente. E certamente, daqui a algum tempo, ao olharmos para trás, ao decorrer do caminho, ou ao decurso do caminho por onde passamos, nós iremos ver tanta coisa boa nascendo, frutificando, florindo, tudo como fruto das sementes que foram lançadas pelas nossas mãos. Eu quero te desejar uma abençoada semana. Quero desejar que o seu coração seja muito abençoado por Deus. Que Deus abençoe a sua família e também que o Senhor possa guiar os seus passos. Quero convidar a você, junto comigo, a nos unirmos, a sermos plantadores de sementes do bem. E que, com a ajuda de Deus, nós possamos tornar o nosso mundo melhor. Que a nossa presença, a nossa influência, possa ser uma influência do bem, uma influência de coisas boas. E que muitas e muitas pessoas possam ser beneficiadas através da nossa vida, pelas sementes que nós lançamos, enquanto nós caminhamos a caminhada da vida. Quero registrar aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês. Que Deus os abençoe muito. E se Ele nos permitir, na próxima semana nós nos encontraremos para que juntos, mais uma vez, possamos meditarmos na sua preciosa palavra. E nessa palavra encontrarmos tão importantes lições para a nossa vida e também para o nosso coração. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.